Você acredita que Deus tem algo para você nesta manhã? Você deseja receber algo de Deus nessa manhã? Você pode dizer isso para Ele? Qual é o tamanho da expectativa que existe no seu coração para receber dEle nesta manhã? Você pode dizer isso para Ele? Senhor, nós nos aquietamos agora na Tua presença. E nós pedimos que a Tua soberania se manifeste sobre esta casa, Pai. O Senhor conhece cada coração aqui. O Senhor sabe o que cada um aqui precisa. O Senhor sabe como se encontra o coração de cada pessoa aqui. Sacia, Pai. Sacia a nossa fome. Sacia a nossa sede, Pai. Sacia o nosso coração nesta manhã e nos traga a certeza de que Tu és Deus, de que Tu és Senhor das nossas vidas, Pai. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor. E mesmo diante de tantas lutas e guerras que talvez estejamos enfrentando, nós descansamos em Ti. O Senhor não perde o controle das nossas vidas. O Senhor não desiste de nós. O Senhor é aquele que nunca perdeu e nem perderá nenhuma batalha. O Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações. O Senhor é aquele que nos conhece desde o momento em que nos levantamos até o momento em que vamos nos deitar. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida. O Senhor conhece cada detalhe da nossa vida e da nossa história. E é debaixo dessa certeza que nós nos acomodamos agora diante da Tua presença. E nós nos oferecemos então para acolher a Tua palavra com muita sede. Como uma terra seca deseja a chuva, assim é a nossa alma hoje diante do Senhor. Te desejamos, Pai. Fale conosco, que a Tua palavra possa produzir em nós um dínamos, um poder reacionário, Pai, transformador, revolucionário. E juntamente com os nossos irmãos nós recebemos toda a presença da glória do Senhor deste lugar, juntamente com os anjos de Deus, que os anjos de Deus sejam livres, para enquanto a Tua palavra seja ministrada, que eles possam curar, libertar, salvar, que eles possam derramar glória sobre este lugar, e sinais se manifestem aqui nesta casa. Nós geramos um ambiente de milagres, nós geramos um ambiente de cura, geramos um ambiente de liberdade, geramos um ambiente de libertação, geramos um ambiente transformador, que só o Senhor pode fazer, Pai. Aleluia. Eu não sei se você já teve situações da sua vida, que às vezes quando você vai na casa de alguém, ou você recebe alguém na sua casa, e você começa a se lembrar de momentos lá atrás da sua história. Os mais jovens não têm esse hábito, e eles não sabem o que eles estão perdendo, mas os mais experientes como eu, para mais,
a gente gosta então de, relembrando essas histórias, a gente vai lá num armário e normalmente a gente pega alguns álbuns antigos. E você começa então a folhear aqueles álbuns e você começa então a recontar a sua história. Alguém já fez isso? Deixa eu ver quem é antiga aqui. Alguém já fez isso? Tem uns aqui comigo, graças a Deus. Esses mais jovens hoje estão perdendo uma coisa que é muito preciosa, que é o resgate, na verdade, da nossa essência, da nossa identidade. E é bom saber que nós, na nossa caminhada, nós fomos crescendo, fomos avançando, fomos amadurecendo e fomos melhorando, inclusive, em muitos aspectos da nossa vida. E eu quero te dizer, então, nessa manhã, que existe um álbum de você, um álbum teu, na Bíblia. Existe um álbum que conta a sua história, que conta a sua origem, a sua essência, e ele diz muito sobre você. E às vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira tão rápida, tão superficial, que a gente não entende então que aquilo ali está falando sobre nós, sobre mim e sobre você. Gênesis capítulo 1, 26, está falando de você. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No original, essa palavra homem aqui, ela significa humanidade. Façamos a humanidade, então, a nossa imagem e semelhança. Deixa eu te dizer algo. Aqui está contando a sua história, a minha história. E aí você sabe o que é mais interessante nisso tudo, que muitas vezes nós não paramos para perceber a profundidade do que estamos lendo? Quem aqui se parece com seu pai natural? Ou com a sua mãe? E às vezes você pode gostar de se parecer, e às vezes você pode não gostar de se parecer. Mas normalmente quando você gosta de se parecer com o pai ou com a mãe, você vai pegar então uma fotografia. Minha carteira não está aqui dentro não, né? Eu tenho na minha carteira, coisa de gente antiga, tá? Mas eu tenho na minha carteira uma foto minha quando eu era garoto. E aí a Ida colou uma foto do Heitor, também quando ele era garoto. E há uma semelhança muito grande entre nós dois. E eu carrego então essa foto na minha carteira. Carrego foto do meu filho Henrique também, para ele não ficar com ciúmes. E aqui nesse versículo está contando a minha história e a sua, e está dizendo, olha, Vitor, façamos o Vitor parecido conosco. Façamos o Aelso parecido conosco. Façamos a Kate parecida conosco. Fomos feitos à imagem e semelhança de? A imagem e semelhança de? E aí quando você vai continuando lendo a história, você vai ver então que Deus formou o homem do pó da terra. E aqui não dá tempo da gente descortinar todo esse processo da criação. Mas você vai ver que no capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que Deus cria os animais todos ali e fala que era para eles reproduzirem segundo a sua espécie. Mas o homem não foi dado essa ordem, porque ao homem foi dado um DNA muito particular, muito específico. Nós entendemos então que quando Deus formou o homem ali do pó da terra, e Deus então ele sopra sobre o homem, na verdade ele está transferindo o seu DNA para o homem. E já foi então comprovado, inclusive cientificamente, se você colocar no Google lá, assinatura de Deus, você vai ver que quando pegaram o DNA humano e foram, não é a palavra correta, não é desconstruir que eu quero dizer, mas foram destrinchando, foi esmiuçando ali aquele DNA, descobriu que em todo DNA então existe uma mesma assinatura, que foi chamada então da assinatura de Deus. Mas o mais interessante então, que também passamos desapercebido, é o que Deus determina então sobre mim e sobre você, lá no processo de criação, que está em Gênesis capítulo 8,
minto, Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O que está muito explícito aqui nesse texto não é apenas que fomos criados por um ser, e chame você do que você quiser esse ser, mas o que está explícito aqui também para nós é que recebemos um propósito de vida, de exercermos a autoridade sobre toda a outra criação de Deus. Quando Deus então nos manda: enche a terra, domine, sujeite esta terra, e isso só é feito quando eu me posiciono diante da autoridade que eu recebo de Deus. Salmos capítulo 8, versos 5 e 6 diz algo muito interessante sobre mim e sobre você. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés tudo puseste. Sabe de quem que está falando? De você. A Bíblia então está falando que nós somos um pouco menor do que Deus, e fomos coroados de honra e de glória. Mas sabe o que vai acontecer? Entra em cena alguém que não gosta desta iniciativa de Deus, e ele então vai tentar desconstruir essa identidade que recebemos na criação. E quando nós olhamos então para a cruz, nós não podemos ver e achar que foi apenas um ato sacrificial de alguém que nos amou. Quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos olhar para a cruz nos lembrando de Gênesis, da nossa Gênesis. Nós precisamos então olhar para a cruz nos lembrando de quem somos lá em Gênesis. A cruz então é muito mais do que um ato sacrificial de alguém para perdoar os nossos pecados. A cruz, ela se transforma então numa poderosa arma de resgatar a nossa identidade e a nossa posição em Deus. Desde o começo, Deus tinha um plano para mim e para você. Você pode dizer amém por isso? E aí então, quando nós recebemos esse DNA de Deus, nós recebemos esse DNA com um propósito que é de conquistar, que é de exercer domínio, que é de nos multiplicar, que é de exercer a autoridade sobre a terra. Essa é a nossa identidade. Entenda uma coisa, olhem para mim e guarde isso que eu vou te falar. Todas as vezes que eu e você não estamos dominando, não estamos exercendo autoridade, não estamos governando sobre a terra, no sentido de estabelecer governo sobre as nossas vidas, nós estamos destruindo a nossa verdadeira identidade. Olhamos para a cruz então somente como um caminho de salvação. Olhamos para a cruz somente como uma forma de ter perdão pelos nossos pecados. Olhamos para a cruz somente como uma maneira de garantir acesso ao céu. E aí sabe o que acontece? Muitos de nós pastores acabamos preferindo então pregar um evangelho parcial, aonde nós só falamos para você se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus na sua vida e entregar a sua vida a Cristo como uma forma de receber perdão pelos seus pecados, e isso de fato vai acontecer. Mas a cruz, muito mais do que perdoar os pecados que havia sobre mim e você, a cruz, muito mais do que nos garantir um acesso a Deus novamente, a cruz nos coloca
novamente na posição de governo, reino e sacerdotes. A cruz nos coloca então na posição de reinar sobre a terra. E eu então preciso entender que a cruz é o plano perfeito de Deus. Diga, a cruz é o plano perfeito de Deus. Sabe por quê? Ela vai resgatar a nossa verdadeira identidade. Veja bem, irmãos, quem esteve aqui nos últimos domingos, no mês de julho, não era a intenção nossa, mas nós acabamos fazendo uma nova série em julho, porque em mês de julho a gente deixa bem livre, e nós acabamos transformando o mês de julho então numa série, quando nós falamos sobre o jardim, sobre sermos um jardim particular de Deus. Nós entendemos então que o diabo já estava aqui na terra quando estávamos sendo criados, e nós falamos muito isso em julho, e eu não vou aqui repetir. Mas nós entendemos então, e precisamos entender, que quando o diabo olha para mim e para você, ele vê muito mais do que seres que foram criados pelo grande Deus. Ele nos vê como uma ameaça. Sabe por quê? Fomos criados para ocupar o lugar dele nos céus. Vou falar de novo, porque é uma boa oportunidade para você dizer amém. Nós fomos criados para ocupar o lugar que era do diabo nos céus. Então entenda uma coisa, irmãos, enquanto você viver nessa terra, você terá um inimigo. Um inimigo que nem se ele disser que ele gosta de você, você pode acreditar nele, porque ele tem um ódio mortal de você, porque você foi criado para ocupar o lugar que é dele. Agora, ele olha então para nós e ele fala o seguinte: o meu propósito é destruir a identidade dessa pessoa. O meu propósito então é fazer ele deixar de ser parecido com Deus e ser parecido comigo. Todas as vezes então que eu não vivo para cumprir o meu propósito, eu estou renegando a minha identidade, e eu estou então deixando de me parecer com Deus e estou me parecendo com o diabo. Parece pesado isso, mas é a verdade. Porque toda distorção de identidade é uma renegação. Existe essa palavra? Renegação? Existe, né? É um renegar do plano original. Então todas as vezes que eu caminho o sentido contrário do propósito original de Deus, eu estou, em outras palavras, dizendo: Deus, eu não quero o que o Senhor tem para mim, eu escolho viver a minha vida própria. E escolher viver a minha vida própria é muito parecido com o que o diabo fez quando ele achou que ele poderia ser melhor do que Deus. E aí, eu preciso entender então que a maneira como eu vou agir determina muita coisa na minha vida, porque a maneira como o diabo vai agir é me roubar da minha verdadeira identidade. Ele tentou fazer isso com o próprio Jesus. Se você ler Mateus capítulo 4 ali, você vai perceber que Jesus estava num jejum, e aí ele foi levado ao deserto, e o diabo então faz uma proposta para ele, e a primeira proposta que o diabo faz para ele é o seguinte: se tu és o Filho de Deus. O que é isso? Tentando plantar uma dúvida na mente de Jesus, se ele de fato era filho de Deus ou não. É isso que ele faz comigo e com você todos os dias. Ele vai tentar plantar em nossa mente uma dúvida se de fato somos filhos ou não de Deus. E sabe o que eu acho interessante? É a inteligência de Deus e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando você vai, por exemplo, para o Evangelho, e você vai ver Jesus ali com os discípulos, e eles perguntam: Senhor, como nós devemos orar? E aí Jesus então nos oferece uma maneira de orarmos. Não que isso precisava ser transformado numa única forma de orarmos,
mas Jesus estava ensinando então princípios para que eu ore a Deus dentro daqueles princípios. E a primeira coisa que Jesus então ensina para os seus discípulos é o quê? Pai Nosso. E sabe o que fizemos? Transformamos um ato de resgate de paternidade num ato religioso. Transformamos um propósito de resgate de identidade numa questão banalizada, aonde hoje o Pai Nosso se transformou numa oração quase que mundialmente conhecida, se não quer unir povos, propõe então a oração do Pai Nosso. Mas a pessoa não entende que a primeira coisa que Jesus estava ensinando é: eu preciso me conectar novamente com Deus, não como Criador, mas como Pai. Como Pai. Essa é a nossa identidade, irmãos. Nós não podemos vir para a igreja com outro sentimento senão o de filhos. Você é filho. Você é filho. Você é filho de Deus. Você pode dizer amém por isso? É Jesus então nos direcionando para a nossa verdadeira identidade. É Jesus dizendo para os discípulos, e aí deixa eu te dizer uma coisa. A gente não pode olhar para esse ato como um ato qualquer de Jesus. Já que vocês querem aprender uma forma de orar, vem cá que eu vou ensinar para vocês. Olha, fecha os olhos, põe a mão assim, vamos orar. Pai, não. Sabe por quê? Para os judeus daquela época, Deus era conhecido como Yahvé, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Talvez, na concepção religiosa deles daquela época, eles estavam esperando Jesus, de repente, fechar os olhos e ensinar: ó Jeová, grande Rei de todo o universo. E não é isso que Jesus ensina. O que Jesus ensina então? Pai Nosso. Pai Nosso. E aí você vai ver então que no começo Jesus é chamado de o Filho primogênito de Deus, o Filho unigênito de Deus, Ele era o único. Mas depois Jesus é chamado de o Filho primogênito, porque Ele é o primeiro. Sabe por quê? Somos o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, os 1000, os 1500, os 3000, os milhões. Porque hoje eu e você, então, precisamos voltar a essa identidade e dizer: eu sou filho de Deus. E aí, desculpa os visitantes, que talvez a gente acaba não nos preocupando tanto com essas pessoas que chegam na igreja e às vezes a gente não se preocupa com essa linguagem. Por que nós então fazemos algo em alguns cultos nossos pedindo: quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Quem aqui quer se render a Jesus e quer entregar a sua vida a Cristo? Sabe por quê? Porque esse é um ato público que qualquer pessoa pode e deve fazer, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu preciso me conectar novamente a Ti, não como Senhor, Criador da minha vida, mas como meu Pai. E aí, eu entendo então que todas as vezes que eu tenho essa oportunidade de me conectar a Deus como Pai, eu estou numa grande oportunidade de resgatar a minha verdadeira identidade. E aí sabe o que vai acontecer? Tudo que o diabo puder fazer para nos impedir de alcançar isso, ele vai fazer. E a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Com todo respeito, eu ouso então pegar esse versículo e dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir a nossa identidade. Mas a palavra de Deus também diz que para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Diga amém. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala: Jesus veio na sua vida para impedir o diabo de destruir você. Jesus veio na sua vida para destruir
as obras do diabo. Quantos acreditam nisso, diga amém. No véu, então, irmãos, quando ele foi rasgado ali na morte de Jesus na cruz, o nosso acesso ao Pai foi liberado. Então, na cruz, eu e você somos inseridos novamente no plano perfeito de Deus. O plano não era apenas o salvar do pecado. O plano é nos colocar no corpo. E esse corpo é chamado de igreja. Cristo é o cabeça e o corpo é a igreja. Por isso, todas as vezes que nós decidimos viver fora da igreja, na verdade, nós estamos renunciando o cabeça sobre a nossa vida. Todas as vezes que nós decidimos que ser igreja não é importante, na verdade, em outras palavras, nós estamos dizendo que o cabeça não é alguém importante para mim, porque só vou receber poder quando a cabeça estiver conectada no corpo, e o corpo se chama igreja. Igreja é muito mais do que um lugar, então, para que eu frequente. Igreja é um lugar para que eu pertença. Entende o que eu estou falando, irmãos? Igreja é muito mais do que um lugar para frequentar. Igreja é um lugar para eu pertencer. É ser igreja, é manifestar o poder de Deus na terra, é revelar o seu propósito, é trazer os filhos de volta para casa. E aí nós precisamos voltar para Gênesis e entender que lá em Gênesis, quando ele falou, olha, multiplicai-vos, é como se agora ele estivesse dizendo para mim e para você, encha a casa de filhos. Você pode virar para o seu irmão e dizer isso? Encha a casa de filhos. Então, irmãos, evangelho é sobre manifestar Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Evangelho é nos conectar com Deus Pai. Existe um texto que essa semana me saltou aos olhos. E quem estava com a gente aqui no estudo bíblico, e se você não está vindo na quarta-feira, eu quero te aconselhar, vem participar conosco do estudo bíblico de quarta. Quarta-feira passada nós ficamos só com 4 versículos de Gálatas. Projeta aí, por favor, Gálatas 4, do verso 4 ao verso 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, vou mostrar para vocês que o meu plano não foi perdido. O meu propósito é te conectar novamente a mim, não como Deus Criador, mas como um Deus Pai. Aí você sabe o que Ele faz? Vocês não vão dar conta. O pecado destruiu a natureza de vocês. Sozinhos vocês não vão dar conta. Sabe o que eu vou fazer? Vou mandar plano perfeito, o padrão perfeito para vocês aprenderem como serem filhos novamente. Deus enviou o Espírito de seu ao coração de vocês. Antes de eu continuar essa palavra, eu preciso que você feche os olhos, porque você só vai entender o que eu vou falar agora, na próxima etapa, se você tiver consciência do que eu vou te perguntar aqui. Você tem todo o direito de escolher a vida que você está levando. Você tem todo o direito de continuar vivendo da forma como você está levando. Você tem todo o direito de continuar achando que você é suficientemente capaz de viver a sua vida do jeito que você está vivendo.
Mas sempre haverá em mim e em você um desejo de recebermos o Espírito do Filho dentro de nós. Sempre haverá em mim e você um anseio por se encontrar com Deus, como Pai. E eu preciso fazer essa pergunta para você: será que existe alguém aqui hoje que gostaria de conhecer a Deus não como Senhor da sua vida apenas, não apenas como Deus que te criou um dia, e você até acredita que de fato Ele foi quem te criou? Mas essa manhã é uma pergunta para mim e para você, dizendo: você quer conhecer Ele como seu Pai? Há alguém aqui que gostaria de ter essa experiência? Levante a sua mão aí onde você está. Só levante a sua mão. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Você pode fechar os seus olhos e repetir comigo essa oração dizendo: Deus, eu hoje entendo que eu preciso voltar ao plano original, e eu preciso me conectar a Ti como Pai. Eu quero nesta manhã resgatar a minha paternidade. Eu te aceito como meu Pai, aquele que me formou e que estabeleceu em mim um propósito. Cumpra em mim o teu propósito. E aí, irmãos, eu entendo que o Espírito do Filho é aquele que vai garantir em mim a legitimação de que eu também sou filho de Deus. Esse então é o padrão que Deus vai colocar para mim e para você de relacionamento. É Deus dizendo para mim e para você: olha, você não dá conta de ser filho sem que o meu Espírito entre em você e te ensine como ser filho, igual a Jesus foi e é comigo. Aí, tem muitas pessoas que vão se conformar em escolher para a sua caminhada cristã uma contemplação do Filho. Vem cá, Jezinho, aproveitar que você está bonito hoje. Tem muitas pessoas que vão se conformar em olhar para o Filho, contemplando Ele, e até acreditar que o Espírito do Filho está aqui dentro. Olha para Ele, e à medida que se relaciona então olhando para Ele, ele vai sendo transformado. Existe um texto lá em Coríntios que diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória. Eu já fiz inclusive essa ilustração aqui desse versículo. E tem pessoas que vão se contentar com isso. Mas Gálatas, Paulo em Gálatas nos traz, pode ficar aqui, uma outra receita de vida cristã. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Vou fazer uma de Paulo aqui. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Verso 27. Ele está dizendo agora: quem é filho tem que fazer duas coisas. Os que em Cristo foram batizados, porque o batismo é uma declaração pública de que você está escolhendo se identificar com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Mas ele dá uma outra coisa: os que foram batizados de Cristo se revestir. Sabe o que é isso, irmãos? Mais do que contemplar a Jesus, eu preciso tomar agora uma outra decisão da minha vida, com muita simplicidade. Não é para você não, é para mim. Segura.
Esse é o verdadeiro estilo de vida que Deus espera de mim e de você. Que eu e você escolhemos não apenas contemplá-lo como alguém que um dia nos salvou e nos libertou e nos garantiu acesso ao céu. O objetivo maior de Deus é que nós escolhemos então uma relação com Deus de tal forma que eu absorvo Cristo dentro de mim. Sabe o que é isso? Por onde eu for, não sou eu que vou ver Cristo em mim, mas serão as pessoas que verão o quê? Cristo em mim. Então, enquanto eu vou trabalhar, se eu me revisto de Cristo, sabe o que vai acontecer? Eu não vou agir da mesma forma, eu não vou falar da mesma forma. Sabe por quê? As pessoas precisam ver Cristo em mim. Mas eu tenho a opção de fazer o quê? Não me vestir de Cristo. Eu sou cristão? Sim ou não? Sou filho de Deus? Sim. Mas as pessoas não veem Cristo em mim. Eu vou me esforçar. Eu vou tentar mostrar que existe algo diferente em mim, mas na minha força eu não vou conseguir nada. Mas todas as vezes que eu decido vestir-me de Cristo, eu estou dizendo: Senhor, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo pela fé. Sabe o que é isso? Eu não estou perfeito, eu não sou bom, eu não sou o filho que Ele espera, mas pela fé, Cristo em mim é a esperança da glória. Pela fé, eu vou decidir viver a segunda-feira revestido de Cristo. Então eu vou atender os meus clientes revestido de Cristo. Então eu vou atender o meu chefe revestido de Cristo. Então eu vou para minha família revestido de Cristo. Então eu vou para os meus irmãos revestidos de Cristo. Em Cristo se torna então mais fácil de eu suportar o meu irmão. Em Cristo então se torna mais fácil de eu tentar ser. Porque sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai colocar na minha mente e na sua, que como nós não damos conta de nos parecermos com Cristo, como é o padrão, vamos desistir. Vamos desistir. Porque nós fomos acostumados a querer as coisas instantâneas. E a gente não gosta então de viver os processos. Mas o que Deus vai nos ensinar então é que ser parecido com Cristo não é algo instantâneo, é um processo. E quanto mais eu estou diante dEle, mais eu estou conectado a Ele, mais eu me relaciono então com Ele, mais parecido com Ele. Ao ponto de não querer mais tirar essa roupa. Sabe por quê? É muito mais leve quando eu decido me vestir de Cristo. E você acha que acabou por aí? Eu encerro então, dizendo para você, que quando eu decido vestir de Cristo, eu também decido receber o imago Dei, a imagem de Deus. E eu decido então receber a missão que era de Cristo, agora se torna a minha missão. Qual seja? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma escolha. Mas quando eu escolho me vestir de Cristo, sabe o que eu estou dizendo? Me dá a tua missão, porque agora é a minha missão. Então eu decido não viver a minha vida, mas viver a vida dele em mim. E aí,
Sabe o que acontece? Eu decido viver uma nova vida em Cristo, a ponto das pessoas me confundirem com Ele. Cristo em mim é a esperança que o mundo precisa. Você pode repetir isso? Diga: Cristo em mim é a esperança que o mundo precisa. Cristo em mim é o anúncio de boas novas aos quebrantados. Cristo em mim é a cura aos quebrantados de coração. Cristo em mim é a libertação dos cativos. Cristo em mim é a liberdade para os que estão algemados. Mas não para por aí. Porque quando Ele então me coloca novamente na posição de filho, Ele me coloca juntamente com Cristo. Sabe para quê? Para reinar. Efésios capítulo 2, versos 6 e 7. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Todas as vezes que você não quer reinar com Cristo, sabe o que você está fazendo? Rejeitando a sua verdadeira identidade. É você dizendo: isso não colou demais, tão bom para mim. E aí você vai se transformando em alguém desconfigurado. Sabe por quê? Eu não quero reinar, eu quero viver a minha vida. Mas cristianismo é entender que o plano perfeito de Deus é Cristo em mim, em todas as áreas da minha vida. Todas as áreas da minha vida. Você pode ficar de pé no seu lugar? Obrigado. A pergunta que eu quero fazer para você é: você quer permanecer com esse estilo de vida, aonde na sua cabeça o que tem de Cristo em você é suficiente? Você quer continuar com esse estilo de vida onde o que tem de Deus na sua vida é o suficiente? Ou você deseja ser alguém completamente cheio da presença de Deus? Qual é a escolha que você faz?